Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Tema de mensagem: o inimigo espiritual, quem nos livrará? Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. E vamos ler aqui para ter base do que vamos falar, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, com o seguinte tema de mensagem: o inimigo espiritual, quem nos livrará? E diz assim a palavra do Senhor. O título diz: a armadura de Deus. O tema é o inimigo espiritual, quem nos livrará? E a Bíblia diz em Efésios 6, do versículo 10 ao 20, dizendo assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra a príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme, e estai posto firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado o pé da preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigilante nisso com toda perseverança e na súplica por todos os santos e por mim, para que seja me dado no abrir da minha boca, para com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, glórias a Deus. O inimigo espiritual, quem nos livrará? A Bíblia diz que ele veio ao mundo, nasceu, cresceu, ficou adulto, morreu, ressuscitou, retornou aos céus e prometeu: eu enviarei até vós o Espírito Santo, e ele vos ensinará e mostrará o caminho. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo muito bem, por conhecer a Bíblia Sagrada e por estar há bastante tempo já dentro da casa do Senhor, e pelas experiências que eu já tenho com Deus e com aquilo que Ele já me tem revelado, eu digo para você com certeza e com confirmação e convicção do que eu vou falar agora: nós temos um inimigo, e este inimigo é um inimigo espiritual. E quem nos livrará dele? O seu nome se chama Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
E eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda obra do inimigo. Jesus Cristo recebeu o poder e não foi egoísta. Ele disse assim: eu vos dou o poder. Aleluia, glórias a Deus. Mas o nosso inimigo espiritual, ele é astuto. O nosso inimigo espiritual, ele tem estratégia. E ele sabe como nos atingir e nos tirar dos planos e dos projetos de Deus. Por isso estejai a cada dia percebido, porque este inimigo espiritual, ele vem para tentarmos nos parar. E quando estávamos no mundo, ele não se levantava contra a nossa vida, porque a nossa vida já estava perdida mesmo. Ele só estava tentando atragar para levar para o inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele assim não deixou. Assim é a vida de todos os seres humanos que vivem sobre a face da terra. Eles andam caminhando no caminho de densas trevas. Os seus olhos espirituais não estão abertos, mas uma vez aceitando a Jesus Cristo, caminhando para a casa de Deus, estando fiel a Deus, os nossos olhos espirituais se abrem. Os nossos olhos espirituais começam a se abrir de uma tal maneira que até o Deus desse século tem que sair da frente e não cegar o entendimento nosso, porque não somos mais incrédulos e cremos na palavra e no poder de Deus. A Bíblia diz assim: vós errais porque não creis nas Escrituras e nem tendes o poder de Deus. Uma vez acreditando nas Escrituras e tendo o poder de Deus, ainda que o inimigo espiritual venha, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso inimigo espiritual, ele tem um nome. O seu nome se chama Satanás. E ele tem adepto, porque ele também não trabalha sozinho. Ele tem os seus adeptos que se chamam demônios, anjos decaídos. Entenda que pessoas também, por não ter a Deus e caminhar num caminho de densas trevas, elas caminham e estão indo para o inferno. Mas uma vez você aceitando a Jesus Cristo e o Evangelho de Deus te iluminado, você começa a evangelizar, você começa a anunciar, você começa a dizer que temos que se converter a Jesus Cristo, temos que nos livrar do caminho que está indo para o inferno e entrar no caminho para poder ir para os céus. Mas a Bíblia diz: estejai preparado, porque quando o inimigo vier, para não vos derrotar. Muitos têm perdido espiritualmente, porque têm esquecido a armadura, têm esquecido a espada, têm esquecido o capacete e têm esquecido o escudo. Mas é o que eu vou te falar nesta tarde. Se estamos preparados, quando o inimigo vier, ele vai bater e vai voltar. E vai se retirar para os quintos do inferno. Porque se ele veio de lá, ele vai voltar para lá. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo espiritual, ele luta contra tudo e contra todos. Se temos um inimigo espiritual, concernentemente, temos um amigo espiritual. Quer dizer, vamos falar no plural. Temos vários amigos espirituais que estão do nosso lado. Primeiramente Deus, segundo Jesus Cristo, terceiro o Espírito Santo, quarto os anjos do Senhor. E o próprio Jesus Cristo falou: não te chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Jesus Cristo, ele veio para isso, para nos dar vitória, antes de nós nascermos. Que é isso, irmão? É antes de nós nascermos. Porque quando a gente nasce, alguém vem e fala para a gente, após termos um entendimento sobre o bem e sobre o mal, alguém fala para nós assim, dizendo: escolha.
Porque se você quiser ir para os céus, tem que aceitar a Jesus Cristo, amigo. Se você não quiser ir, você vai andar nos seus próprios caminhos e logo, logo vai queimar no fogo do inferno se não se arrepender. O nosso inimigo espiritual, ele não tem misericórdia de ninguém. Mas vamos o que diz a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, dizendo assim: a armadura de Deus. Primeiramente, o título já diz aqui, a armadura de Deus, que é o único meio de nos defendermos quando o inimigo espiritual vier. Porque quando temos a armadura de Deus em nossa vida, ainda que o inimigo se levante, ele vai tornar a cair. Porque em muitas vidas ele tem prevalecido por causa que não se preparou tendo a armadura em sua vida. Saiu para o campo de peleja despreparado e achou que o inimigo era qualquer coisa, e não é assim qualquer coisa. Ele também tem força e tem poder. E a Bíblia diz, se for possível, ele se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Então devemos entender a cada dia, no versículo 10 que diz assim: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós só vamos encontrar força em Jesus Cristo quando a gente olha e vê o que Jesus Cristo fez por nós. E Ele autorizou dizendo assim: eis que vos dou o poder. Este poder já está em nossas mãos. Basta tão somente a gente usar este poder. Observando bem, a gente sabe que não tem só um inimigo. A gente tem 3 inimigos, que não é o homem e também não é a mulher. Os nossos 3 inimigos são o mundo, o diabo e a carne. Aonde nós temos que lutar e perseverar para poder ter a salvação. Porque enquanto estamos em vida, a gente não está livre de perder a salvação. Porque é uma trajetória de caminhada. É uma trajetória de caminhada vivendo sobre a face da terra e perseverando em vida para poder ir para os céus. E eu entendo ao observar e andar neste mundo, eu vejo que tudo já se aproxima. Tudo já está mostrando que o fim já vem aí. Aonde a desvalorização é muito grande. Ao andar por aí, eu tenho observado muitas coisas, que tudo já está preparado até para a entrada da marca da besta e para a posse do anticristo. Só que para isto acontecer, primeiramente a igreja tem que ser tirada da face da terra. E após a igreja ser tirada, aí sim vai entrar o que o livro profético sempre nos advertiu e alertou. Aqueles que vão ficar, vão ver e vão contemplar, e vai cair na realidade dizendo: verdadeiramente, o que os crentes falaram é verdade. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que quer dizer o quê? Que falta pouco tempo. Tudo já nos mostra para o fim de todas as coisas. Nós não devemos nos desviar momento nenhum, porque a qualquer momento o Senhor da glória virá aí. E o inimigo espiritual, ele sabendo disso, que tudo já está próximo e tudo já está perto, a preocupação dele maior não é quem está lá no vício. A preocupação dele maior não é quem está perdido e largado. A preocupação maior é daqueles que estão evangelizando, pregando o evangelho, vivendo uma vida de santidade e perseverando para morar nos céus. Porque quanto mais gente ele desviar do caminho, aí sim ficará junto com ele na face da terra. Por 2 motivos: ou morre e vai para o inferno, ou fica ainda em vida e não vai no arrebatamento para ir da igreja. Por isso que ele luta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. Mas há um que pode nos livrar dele, o nosso inimigo espiritual,
quem nos livrará? Quem nos livrará é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Por isso, já no versículo 11 diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Ele prepara laços, ele prepara cilada, ele derruba reinos, ele traz destruição. Em tudo em que ele encosta, destrói. Em tudo em que Jesus Cristo encosta, traz vida, traz solução, traz restabelecimento de tudo, e tudo volta ao normal. E é uma luta que você não vê e nem eu vejo, mas só aqueles que contemplam o lado visível e espiritual pode ver que esta luta é muito grande e tremenda. Aonde Deus luta de um lado, Satanás luta do outro. Aonde Jesus Cristo luta do lado, os demônios lutam do outro, pela tua e pela minha vida, para poder nos levar ou para os céus, Jesus Cristo nos dando a oportunidade para podermos morar nos céus, ou Satanás querendo tomar a nossa vida para levar para o inferno. Por isso que esta luta existe. Por isso que a Bíblia diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. O texto está bem na íntegra: astuta cilada do diabo. Ele prepara a cilada para que assim nós possamos sair dos projetos e dos planos de Deus. Por isso nós temos que estar vigilante a cada dia, sabendo que se não vigiarmos, nós vamos voltar atrás. E após voltar atrás, se já no caminho e com Deus no barco, ele luta contra tudo e contra todos, imagine estando lá no terreno dele. Ele vai vir as formas a tudo aquilo que ele sempre quis fazer. Por isso não seja bobo pensando que você voltar atrás, o teu inimigo vai te deixar à vontade. O teu inimigo espiritual não vai te deixar à vontade. Ele vai fazer de tudo para completar aquilo que ele já começou. A mesma coisa é Deus. Começou a boa obra, ele vai até o fim. Ele vai completar toda a obra. Então temos que a cada dia perseverar em fé, em oração e observando a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. O texto está bem na íntegra, dizendo: não temos que lutar contra a carne e o sangue, que quer dizer, não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra toda a operação do mal. Esta operação do mal, para se ver, é com os olhos espirituais, porque com os olhos carnais você nunca vai ver que existe uma luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, de Cristo contra Satanás. Ainda nessa terra, Jesus Cristo, ainda como ser humano, mas ele sendo filho de Deus, ele travou uma grande luta com o inimigo. E a Bíblia diz que quem conduziu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E o Espírito do Senhor conduziu Jesus Cristo para o deserto. E lá no deserto o inimigo foi enfrentar ele. Não pensa tu que na tua fortaleza o teu inimigo vai te enfrentar, não. Ele vai querer te enfrentar quando você estiver no deserto. Após você estiver no deserto, ele vai vir contra a tua vida, para você desistir e voltar atrás. Até no seu momento de angústia maior, ele vai chegar até você, mas não se preocupa não. Deus vai enviar um anjo para te confortar. O anjo do Senhor vai vir e vai te confortar. Jesus Cristo vai vir e vai te confortar. Gabriel vai vir trazer um recado, assim como trouxe um recado para Maria, e você vai se confortar. Assim como Agar estava no deserto,
E ela achando que seu filho Ismael ia morrer, e ela ia morrer, lá dos céus Deus sabia o nome dela. E lá dos céus a Bíblia diz que Deus bradou e falou com o anjo: anjo, vai lá e fala para Agar que seu filho não vai morrer, porque dele sairá uma grande nação. Mas para isso temos que estar apercebido, temos que vigiar a cada dia para nós não retroceder, não voltar atrás, porque se voltar atrás é prejuízo. Imagine você estar no caminho, um tempão caminhando como cristão, e de repente decide voltar atrás. Todas as bênçãos que já estava próximo de você alcançar, você vai perder, porque na hora da tua prova final, de repente você desistiu de tudo. Mas para isso temos que ter o discernimento e perseverar até o fim. Ainda que você olhe para todos os lados e todos te abandonam, tem um que não vai te abandonar. Ele conhece o teu nome, sabe o teu endereço, aonde tu mora e onde tu anda. Ele conhece o teu nome, assim como ele falou para o anjo: fala para Agar. Ele conhece o teu endereço, assim como ele falou para Isaías. Isaías vai lá e entrega o recado para o rei. Ele conhece por onde você anda e sabe quem tu és. E ele diz em sua palavra: eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome, e não vou te abandonar e nem vou te esquecer. Aleluia, glórias a Deus. Mas para isso temos que discernir a cada dia que a nossa luta, ela é espiritual. Nós lutamos várias vezes todos os dias, 24 horas por dia. 24 horas, é dia e noite. A luta da luz contra as trevas. 24 horas por dia essa luta pela minha e pela tua vida. Para isso Deus já coloca o anjo do nosso lado, porque Pedro disse assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que o salmista deixou escrito dizendo, pela sua visão profética e na revelação de Deus, em Salmo 34, versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa a seu redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Por isso temos que discernir a cada dia se as coisas são pelo Espírito. E se não for pelo Espírito de Deus, jamais compreenderemos o que Deus tem preparado para todos nós. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Viu? Para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau virá. Ele virá no momento em que você e eu nem menos esperamos. Mas se estivermos preparados, nós vamos resistir. Porque se sabemos pela Bíblia Sagrada que ele vai vir, então temos que estar preparados. E após chegar, como diz o pessoal, a gente vai tirar de letra, ainda que seja uma angústia muito grande, mas nós não vamos pedir, quer dizer, nós não vamos se suicidar, nós vamos esperar em Deus, ou que a morte venha, ou então que a solução venha, um dos dois, mas não vamos negar ao Deus que fez o céu e a terra. E nem vamos descer ao Egito para buscar nada, porque Isaías falou dizendo: ai daqueles que descem ao Egito e buscam socorro lá, porque no Egito não tem socorro, só tem tribulação e vento. E quem vai para lá, tem uns que nem voltam, porque aqueles que vão para lá vão contemplar de perto que não era isso que deveriam fazer, e vão ter que retroceder e voltar para o Deus que fez o céu e a terra.
Aleluia, glórias a Deus. Versículo 14 diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vestida cada dia a couraça da justiça. A couraça da justiça quer dizer você permanecer na palavra de Deus. Não virar as costas para a palavra de Deus. Observar tudo que se diz, se está de acordo com a justiça de Deus. Porque se o homem ainda em vida não se examina, como diz a Escritura, examinais, pois, a si mesmo. Imagine se vai esperar para chegar lá em cima e ser examinado lá em cima. É tolice. Porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Senhor, no teu nome nós falamos mistério. Senhor, no teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E agora o Senhor nos vai rejeitar. E a Bíblia diz que Deus vai falar abertamente: apartai-vos daqui, malditos, porque eu nunca vos conheci. Aleluia, glórias a Deus. O inimigo é espiritual, quem nos livrará? Jesus Cristo. Mas também se nós estivermos preparados. Porque algumas pessoas despreparadas foram tentar expulsar a Satanás e não conseguiram. A Bíblia diz que alguns discípulos próximos de Jesus também não conseguiram. E eles vieram até Jesus Cristo e disseram assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus Cristo falou dizendo: casca de demônio só sai com jejum e oração. Vocês não jejuam e nem oram, só quer saber de comer? Como é que é a vitória desse jeito? Mas a Bíblia também diz que alguns filhos de sacerdotes tentaram expulsar também e passaram vergonha. Que o próprio cão do quinto dos infernos falou assim: eu conheço a Jesus Cristo, eu conheço a Paulo, e vós, quem sois? Temos que estar preparados, porque se nós não estivermos preparados, Ele vai nos derrubar. Versículo 15 diz assim: calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. A Bíblia nos diz assim dizendo: bem-aventurado e felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão suaves são! É anunciar, é pregar o Evangelho, é dar testemunho, é viver do que prega. Entendemos a cada dia que em Salmos 19:2 diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. O livro de Salmos nos diz isso. Mas já no livro de Hebreus nos diz dizendo: vigiai, porque vós estão rodeados por uma nuvem de testemunhos. E nessa nuvem de testemunho também o nosso inimigo espiritual está ali para nos acusar. Qualquer coisinha que nós venhamos a fazer, eles logo dizem: não é crente. Se não fosse crente, não é crente, está fazendo isso por causa de quê? Qualquer coisinha eles levam logo para a palavra: não é crente? Por causa de que está fazendo isso? Então estejamos a cada dia vigilante, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. Versículo 16 que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo aí? Escudo da fé. Você tem que ter o seu escudo. Quer dizer, a armadura tem que ser completa. Tem que ter o escudo na mão, a espada na outra mão, o capacete para se proteger também. Porque senão, se o inimigo vir te pegar despreparado, já era. Ele vai te jantar, como diz o pessoal. Ele vai te derrubar. Mas ainda que você seja um soldado ferido, o Senhor vai te renovar. A Bíblia diz: o justo pode tornar a cair, mas o Senhor o tornará a levantar. Mas não fica brincando de cai não. Tem gente que agora brincar de cai. Cai aqui, cai ali, cai lá, cai cá, daqui a pouco não sabe nem como voltar mais.
perde o caminho, não sabe mais o endereço de volta. Assim foram muitos que brincaram muito com as coisas de Deus. Ser carismático e alegre é uma coisa, agora brincar é outra coisa. Tem gente que abusa das misericórdias de Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se temos um inimigo espiritual, temos que estar vigilante, sabendo que qualquer motivinho ele vai querer para tentar nos acusar. Assim como ele foi a Deus, e Deus falou para ele assim: observaste tu, meu servo Jó? E ele: claro que eu vi. O homem tem de tudo, por isso que ele é fiel. Deixa eu tocar no que ele tem lá para você ver como é que ele vai blasfemar. E Deus permitiu. E no livro de Apocalipse nos diz: eis que o vosso acusador vos acusava de dia e de noite, e vos acusa de dia e de noite, porque ele vem procurado tentar nos derrubar. Ele pediu pela vida de Pedro para poder cirandar. Agora, não foi para brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, não. Satanás de mão dada com um monte de demônio e Pedro no meio, e os demônios cantando ciranda, cirandinha, não foi isso não. Ele pediu para cirandar, para acabar com a vida de Pedro, para detonar Pedro. E na mesma hora Jesus Cristo falou assim: Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, e eu fui ao Pai interceder por ti. Sabe o que quer dizer isso? Ah, cão miserável, tu foi lá pedir a Deus para cirandar com Pedro, tem problema não, tu foi lá, né? Eu vou lá também pedir pela vida de Pedro. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele foi lá e pediu também pela vida de Pedro. Não, Satanás vai cirandar com a vida dele não, porque deste homem vai sair um grande evangelista, vai sair um grande pregador do evangelho. Desta mulher vai sair uma grande pregadora. Mas essa mulher é adúltera, tem que apedrejar ela. Se os escribas e os fariseus trouxeram aquela mulher para poder o apedrejar. E Jesus Cristo falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está escutando aí, vaso de conserto? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você atira a pedra em todo mundo, e você é um dos maiores pecadores que anda sobre a face da terra. Você quer viver uma vida de profeta de João Batista, quer pregar contra tudo e contra todos, mas não quer ter misericórdia. Pregar exortação é uma coisa, porque a palavra, quando traz exortação, logo após tem que vir a esperança. Porque a palavra que não traz esperança, esta palavra não presta para os seres humanos. Porque Jesus Cristo veio e nos ensinou a ser pregador. Os próprios discípulos mais próximos dele disseram assim: Senhor, estes homens não querem te receber, deixa que nós oramos e façamos em fogo dos céus. E Jesus Cristo falou assim: de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir as almas, mas eu vim para as salvar. Aqueles homens conheciam o poderio que tinha na vida de Elias. Após Elias clamar, desceu fogo dos céus, consumiu o holocausto com fogo, e depois foi destruído todos os profetas de Baal. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele falou: não será tirado um tio da lei, mas eu vim para salvar e buscar o que se havia perdido. E o inimigo espiritual, ele vem aí. Não se preocupe, ainda que vocês perguntem: quem nos livrará? Quem nos livrará do inimigo espiritual? Eu os livrarei. Jesus Cristo nos livrará do inimigo espiritual, ainda que os homens não tenham misericórdia, mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Não se preocupe se ninguém tem misericórdia de ninguém. O importante é Deus ter misericórdia de você, porque você só vive porque Deus quer. Eu só vivo porque Deus quer. Porque se fosse por causa dos homens, nós já seríamos destruídos há muito tempo. E Deus não. Deus deixa a gente viver sobre a face da terra, hoje, amanhã, depois. Mas também não abuse das misericórdias de Deus, porque também a paciência de Deus tem limite. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Agora, se acabar a paciência dele na tua e na minha vida, pode se preparar.
o negócio vai ficar estreito. Por isso entendemos o nosso inimigo espiritual. Quem nos livrará? É Jesus Cristo de Nazaré. Mas Ele nos diz que nós temos que estar preparados, porque alguns que estavam no nosso meio eram de nós, mas não pertenciam a nós. Estavam no nosso meio, mas não eram de nós. Assim diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E antes se fizeram inimigo de Deus, porque preferiram seus próprios caminhos e não queriam mais os caminhos de Deus. Se Satanás pega homens e mulheres e transforma em feiticeiro, Deus pega homens e mulheres e transforma em profeta. Se Satanás engana eles, fazendo eles de feiticeiro, Deus conduz os seus profetas na verdade e cumprindo todas as suas promessas, porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Ainda que o inimigo espiritual se levante e diga, não vai se cumprir, Deus fala, vai se cumprir. Ele fala, não vai se cumprir. Deus fala, vai se cumprir sim. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é a palavra do Espírito. É você meditar diariamente na palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como primeira coisa na tua vida. Primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a palavra de Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas. Agora, se você rejeita a palavra de Deus, Deus também te rejeitará. Porque Jesus Cristo falou, não sou eu que julgo ninguém, vocês estão enganados. Mas a palavra que eu prego, porque a palavra não é minha, esta palavra hão de julgar a todos no último dia. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, para se pregar a palavra de Deus, nós temos que ter a compreensão e a revelação dos céus. Porque a palavra de Deus, ela traz exortação, traz consolo, traz esperança. E se ela não traz, o primordial de tudo, se é a esperança, ela não está trazendo mais esperança, isso não é a palavra de Deus não, porque a palavra de Deus traz a esperança. O próprio inimigo querendo se meter a dar uma de pregador e tentar enganar Jesus Cristo, Jesus Cristo logo falou para ele, arreda-te daqui, cão, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Interessante que Jesus Cristo falou na palavra na íntegra, dizendo, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Satanás querendo ou não querendo, Deus também é Deus dele, porque Deus vai destruir ele. Por isso que Jesus Cristo falou, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Sabe o que quer dizer? Adorar só a Deus. Não se iluda com o que o inimigo tem oferecido, dizendo que vai dar isso, aquilo. Sem mentira, ele vai dar o que não é dele, porque tudo pertence a Deus. Ele só apenas finge que alguma coisa é dele, mas o miserável sem vergonha, nem a chave da casa dele não tem mais, está na mão de Jesus Cristo. Ele só anda pulando pela janela, aí quando desce labareda de fogo, aí ele pula pela janela do inferno, volta para lá de novo, fecha a janela aí, porque tem muito fogo na face da terra. Porque está se cumprindo em Joel, que diz, porque a Bíblia diz que os demônios creem na palavra de Deus e estremecem. Até eles creem, além de Satanás, eles também creem. Porque está se cumprindo o que diz em Joel, que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 18 diz assim, e orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É vigiando todo o tempo, é estando vigilante, porque se não vigiarmos, nós vamos perecer, nós vamos voltar atrás. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele que o mais ele fará. E você vai ver que verdadeiramente é verdade o que eu estou falando. Porque se nós não perseverarmos, nós vamos perder a salvação da nossa alma. Porque o inimigo espiritual, ele vem. E ele não tem misericórdia de ninguém. O único que tem misericórdia é Deus. Mas no tempo oportuno, temos que entregar a nossa vida a Ele, para que Ele possa completar a obra. E aquele que começou a obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. A Bíblia diz que o justo brilhará até ser dia perfeito. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração. Medite a cada dia na palavra do Senhor, sabendo que é ela que dá vida e vida eterna. E você vai ver que valeu a pena perseverar até o fim. Que Deus possa te abençoar a cada dia.